Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Graça e paz mais uma vez juntos, crescendo em graça e em conhecimento. Aqui é o seu irmão João Rodrigues, trazendo a mensagem poderosa da parte do Cristo ressuscitado, tá bom? Então juntos vamos crescendo em graça e em conhecimento. Desde agora quero agradecer a Cristo pela vida de cada um dos meus amados irmãos, que juntos vai crescer em graça e conhecimento, juntos meditando nessa palavra maravilhosa, tá bom? Então desde já, essa mensagem ela está sendo transmitida pelo meu Facebook, Expansão do Evangelho Cristo Ressuscitado. Também será passada também no meu canal no YouTube, que também é a Expansão do Evangelho Cristo Ressuscitado, e também pela rádio Vida Livre, do nosso irmão, querido, amado irmão, Chagas Bezerra de Fortaleza, tá bom? Então também essa mensagem está passando pela rádio também. Então juntos vamos crescer em graça e conhecimento. Você que já está conosco juntos, dê o seu like, seu comentário, fica à vontade, tá bom? Então, desde já, quero aqui fazer um convite especial a todos que estão assistindo essa mensagem. Quer dizer, meus amados irmãos, que eu tenho um canal no YouTube. Se você sentir no coração e quiser se inscreva no canal, tá? Expansão do Evangelho Cristo Ressuscitado. Lá tem mais de 50 mensagens maravilhosas para juntos crescermos em graça e em conhecimento, tá bom? Então, desde já, eu agradeço ricamente a todos, tá, meus amados irmãos, que juntos vai compartilhar, crescer em graça e conhecimento. E quero dizer aqui, meus amados irmãos, que eu não sou religioso, não defendo nenhuma religião, não sou de nenhuma placa religiosa. Eu apenas sou seguidor de Cristo, compromisso com a palavra do Criador, sou ministro de um novo pacto, de uma nova aliança, tá bom? Então pregamos, ou seja, prego o Evangelho da Graça, respaldado nas Escrituras Sagradas. Então juntos vamos crescer em graça e conhecimento, vamos que vamos crescer em graça e em conhecimento. Você está vendo aí o tema dessa mensagem de hoje, que será gratificante, maravilhosa, né? Por que devemos pertencer ao Cristo ressuscitado, né? Então nós vamos aprender mais uma vez, crescer em graça e conhecimento sobre esse assunto. Por que, né, que nós devemos pertencer ao Cristo ressuscitado e não a Jesus de Nazaré? Então sempre é importante nós trazermos essas mensagens para juntos crescermos em graça e conhecimento. Sabemos que para alguns irmãos que já estão na graça há muito tempo, tira isso aqui de letra, é simples, né, saber separar as duas manifestações de Jesus de Nazaré e do Cristo ressuscitado. Porém, muitos irmãos, muitas irmãs que estão chegando agora na graça ainda não sabem como que se deve a fazer as procedências, e muitas das vezes embola tudo e não consegue alcançar aquele crescimento, tá bom? Então, desde já, quero dizer a você, meu irmão, minha irmã que está assistindo essa mensagem, você que é novinho na graça, assista a mensagem, anote o capítulo e o versículo, examine juntos conosco para crescer em graça e conhecimento. O objetivo aqui, o foco, é crescer na graça e no conhecimento. Então compartilhe essa mensagem com seu amigo, com a sua amiga, no Instagram, no Facebook, aonde você puder, onde você tiver acesso, compartilhe essa mensagem, faça com que essa mensagem corra, tá, aos 4 cantos da terra. Então, texto base para nós crescermos em graça e conhecimento. A mensagem de hoje está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16. 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 16, da palavra do Criador, tá bom? Então, desde já convido você a vir comigo para as Escrituras, crescer em graça e em conhecimento, tá bom? Então, diz assim o texto base da mensagem de hoje, está dizendo assim, em 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 16, está dizendo assim: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também temos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não conhecemos deste modo. Este é o texto base para crescermos em graça e em conhecimento. Então, há uma necessidade de nós entender o primeiro ponto. Isso aqui é importante, saber separar a Jesus segundo a carne e a Cristo ressuscitado. Dá a entender, e até parece que aqui se fala de duas pessoas, e na verdade não é. Aqui Cristo, ele é único, ele é um só. Porém, as suas manifestações que são totalmente diferentes. A manifestação de Jesus de Nazaré, que está antes da cruz, é muito diferente da manifestação do Cristo ressuscitado. Quando nós entendemos essas passagens e essas colocações
bíblica, aí sim nós avançamos em graça e em conhecimento. Então, o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta, a segunda carta aos cristãos em Corinto, e está mostrando para os coríntios, os irmãos em Corinto, que não deve mais seguir a Cristo segundo a carne. Tá bom? Então, vamos ler o texto novamente para começarmos a meditar dentro desse assunto, que é um assunto que muitas das vezes é polêmico, mas porém traz uma edificação com eficácia para entendimento dos amados irmãos, das amadas irmãs, tá bom? O meu objetivo sempre é fazer com que essa mensagem seja simples e alcance o entendimento de todos. E isso é o meu objetivo aqui, é fazer com que essa mensagem alcance ao entendimento de todos. Isso é maravilhoso. Então, olha o que está dizendo o texto, né? Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Eu acredito que você está acompanhando aí na sua Bíblia. Acompanhe, porque é importante. Se quiser marcar, é também importante para crescer em graça e em conhecimento. Está dizendo assim: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Né? O apóstolo Paulo está falando, ó, daqui por diante, no novo pacto, na nova aliança, a ninguém conhecemos segundo a carne. E que carne é essa aqui que o apóstolo Paulo está falando, irmão João Rodrigues? Ele está falando da carne adâmica, do desejo adâmico, do natural do homem. Então, no novo pacto, na nova aliança, não se conhece mais segundo a carne. Só que olha o que é importante, que é o ponto-chave dessa mensagem de hoje, que está sendo transmitida pelo Facebook, que vai passar também no YouTube e também na rádio Vida Livre, do nosso irmão Chagas Bezerra, em Fortaleza. Nesse exato momento, você que está ouvindo essa mensagem, está crescendo em graça e conhecimento. A parte B do versículo é muito importante, para nós entendermos o ponto inicial dessa mensagem. E vai dizer assim, a parte B do versículo. Ó. O que está dizendo? Ó? Vou ler logo o texto todo para ficar legal. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos deste modo. O que é que o apóstolo Paulo aqui está tentando passar, explicar e tirar da mente dos cristãos em Corinto aquela confusão que estava acontecendo? O que é seguir a Cristo segundo a carne? É simples, meu irmão. O que está acontecendo? Os cristãos em Corinto ainda estavam presos aos rudimentos judaicos, aos rudimentos da lei mosaica. E Jesus segundo a carne, quem é Jesus segundo a carne? É Jesus de Nazaré e não é o Cristo ressuscitado. Então o apóstolo Paulo fala que daqui por diante não seguimos, e ainda que seguimos, não é mais desse modo que se deve seguir. Então hoje nós que pregamos a graça, que vivemos a graça, nós não pregamos mais os ensinamentos de Jesus de Nazaré. E eu quero que você entenda que Jesus de Nazaré, ele veio para os seus, ele veio para os judeus, foi para aquela nação que Jesus de Nazaré veio. E outra coisa muito importante que eu quero explicar para os meus amados irmãos aqui nessa mensagem, que Jesus de Nazaré, ele veio com um objetivo, de cumprir toda a lei e resgatar os judeus que estavam debaixo da lei, debaixo da maldição da lei. Foi para esse propósito que Jesus de Nazaré veio, o Jesus de Nazaré que está antes da cruz. Ele veio para esse foco, para esse objetivo, é cumprir toda a lei, as ordenanças da lei, estabelecer a graça, o novo pacto no Cristo ressuscitado. Como eu disse anteriormente, tá? Aqui dá a entender que eu estou falando de dois Jesus, e na verdade não estou falando de dois Jesus, estou falando de um único Jesus, porém as manifestações diferentes. A manifestação de Jesus de Nazaré antes da cruz é uma coisa, e o Cristo ressuscitado depois da cruz é outra situação. Preste muito bem atenção. A religião, o sistema evangélico, a religião em si, eles dizem que pregam a graça, que estão na graça. Porém, os ensinamentos, a doutrina que eles apresentam nos templos feitos por mão de homem, são ainda ensinamentos judaicos, ensinamentos de Jesus de Nazaré, e não aplicam a doutrina do Cristo ressuscitado. E isso traz uma confusão. Quer um exemplo? O batismo, por que o Jesus tinha de se batizar? Porque ele veio para cumprir a lei. E o batismo é uma ordenança da lei. Por que Jesus
ele praticou o jejum, o ato do jejum, porque Jesus de Nazaré, ele está antes da cruz e veio para cumprir a lei. Essa ordenança de jejum também era para a época da lei, antes da cruz. Então, Jesus veio cumprir todos os rudimentos da lei, que não era só os 10 mandamentos, como mas também 513 preceitos, que somando com mais 10 dá 613. Ele veio cumprir todos esses rituais para que eu e você não precisasse cumprir nada e reinasse em vida, em Cristo, o Cristo ressuscitado. Tá bom? Então o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 16 a seguinte frase, em 2 Coríntios capítulo 5, ele vai dizer: assim que daqui por diante a ninguém conheceremos segundo a carne, e ainda que também tenha nos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos deste modo. Presta atenção. O apóstolo Paulo está falando aqui que naquela época teve até alguns irmãos que conheceram a Jesus segundo a carne. E o que é conhecer Jesus segundo a carne? É conhecer Jesus de Nazaré. E pelo incrível que pareça, naquele período, naquela época, alguns irmãos ali, não todos, mas alguns irmãos ali, viram Jesus, andaram com Jesus, seguiram a Jesus. Você está entendendo? Claro que o apóstolo Paulo não. O apóstolo Paulo, ele não viu Jesus de Nazaré, ele não andou com Jesus de Nazaré, ele não recebeu os ensinamentos de Jesus de Nazaré. Para quem não sabe, o apóstolo Paulo, quando Jesus de Nazaré estava em terra, na sua missão terrena, cumprindo a lei mosaica, o apóstolo Paulo, ele está aos pés de Gamaliel, estudando a lei mosaica, que ele não era nem conhecido como o apóstolo Paulo, ele era conhecido como Saulo de Társio. Então o apóstolo Paulo não conheceu Jesus segundo a carne, ele não conheceu o Jesus de Nazaré, ele conheceu Cristo ressuscitado depois. Então, por que o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta para os cristãos em Corinto e está falando que não é mais desse modo, não devemos conhecer mais Jesus segundo a carne? É o que aqueles irmãos ali, alguns deles tinham conhecido a Jesus segundo a carne, os ensinamentos de Jesus de Nazaré. Só que no novo pacto, na nova aliança, agora pela revelação, é o ministério do Espírito. Então precisamos separar. E hoje a religião, ela está aí, pregando Jesus de Nazaré, pregando a figueira, pregando a mulher do fluxo de sangue, pregando a descida de Zaqueu da árvore. Tudo são ensinamentos de Jesus de Nazaré, que estava antes da cruz, e aqueles ensinamentos ali não é para mim e nem para você, e sim para a nação de Israel. Jesus de Nazaré veio para um povo exclusivo, para a sua nação, para o seu povo, tá entendendo? É isso aí, é nessa forma, nessa filosofia que nós precisamos entender que Jesus de Nazaré, antes da cruz, tem uma manifestação e ele, quando ressuscita, se manifesta de forma diferente. Então, quando nós vamos lá para Romanos, capítulo 7, versículo 4, olha o que vai dizer nesta palavra maravilhosa. Romanos, capítulo 7, versículo 4. Eu convido meu irmão, minha irmã a acompanhar junto conosco na palavra do Criador, que é sempre importante examinar nas Escrituras. Olha o que está dizendo. Romanos, capítulo 7, versículo 4 diz assim. Olha que palavra maravilhosa, revelação poderosa da palavra do Criador. Está dizendo assim, ó. Assim, meus irmãos, também vos estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo. Então, está mortos, os irmãos estarão mortos para a lei, pelo corpo de Cristo. Logo se entende que Jesus de Nazaré, ele veio cumprir toda a lei, e quando ele vai ao madeiro, que ele é crucificado automaticamente, os irmãos morrem para a lei pelo corpo de Cristo Jesus. É por isso que quando ele ressuscita, não devemos mais seguir segundo a carne, e sim agora segundo o Espírito. Você está entendendo? Que palavra maravilhosa, poderosa da parte do Criador? É por isso que ele vai dizer, Romanos capítulo número 7, versículo 4. Assim, meus irmãos, também vos estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo,
Quem são esses irmãos aqui? Os romanos, naquela época, naquele período, naquela, como é que eu posso dizer, naquela temporada, naquele período que o apóstolo Paulo escreve essas cartas para os cristãos em Roma, ele diz que eles estavam mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Por isso que Cristo, ele automaticamente cumpre toda a lei e ele extermina com a lei, ele acaba com a lei. É isso que o texto está dizendo. Por isso que nós não devemos seguir Jesus, mas segundo a carne. Jesus de Nazaré não existe mais. Hoje é o Cristo ressuscitado. Jesus de Nazaré, ele não veio para nós. Jesus de Nazaré, ele veio com os ensinamentos voltados para o judeu, para a nação de Israel. Não devemos mais praticar os ensinamentos de Jesus de Nazaré. E o que era que Jesus de Nazaré fazia? A própria religião fala, porque nós precisamos se batizar, porque o próprio Jesus se batizou. Meu irmão, Jesus se batizou porque ele estava antes da cruz, ele estava na lei, ele precisaria cumprir a lei. Eu e você estamos no Cristo ressuscitado. Nós não estamos mais no antigo pacto, nós estamos no novo pacto, na nova aliança. É isso que nós precisamos entender, a palavra do Criador. E olha o que vai dizer: assim, meus irmãos, também vos estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Então, nós não estamos mais em Jesus de Nazaré, nós estamos em outro. E quem é esse outro? Aquele que ressuscitou dentre os mortos. Nós estamos em Jesus, o Cristo ressuscitado. Nós não estamos mais em Jesus de Nazaré. A religião, o sistema evangélico, pega esse texto aqui de Romanos capítulo 7, eles aplicam para casais. E aqui esse texto não estava sendo voltado para uma vida conjugal. Aqui é uma ilustração, uma metáfora, aonde o apóstolo Paulo faz uma análise entre o antigo, ou melhor dizendo, entre o antigo pacto e o novo pacto. É o marido que morreu e o que está vivo. Você está entendendo? Você não pode estar casado. A igreja de Cristo Jesus, ela não pode estar casada com dois maridos. Porque senão vem o ato do adultério. Adultério espiritual. Então é por isso que o apóstolo Paulo fala que nós estamos no outro. E que outro? É um outro Jesus? Claro que não. Não é um outro Jesus. É uma manifestação diferente. A manifestação do Cristo ressuscitado é diferente de Jesus de Nazaré. Em Jesus de Nazaré, antes da cruz, tinha de pagar preço, tinha de ter sacrifício, tinha de subir ao monte, tinha de praticar jejum, mas em Cristo ressuscitado não há necessidade disso. Vivemos em espírito, adoração é em espírito no novo pacto. É por isso que eu vou ler mais uma vez Romanos capítulo 7, versículo 4, para nós entender que nós estamos em outro e não mais nos ensinamentos de Jesus de Nazaré. Os ensinamentos de Jesus de Nazaré foi para o povo judeu, não foi para o povo que estão depois da cruz. Foi para o povo judeu. Jesus de Nazaré, ele veio para o povo judeu. Ele veio para o seu. Olha o que está dizendo a palavra do Criador. Capítulo 7, versículo 4. Assim, meus irmãos, também vos estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro. Quem é o outro? Sejais do Cristo ressuscitado e não mais de Jesus de Nazaré. Porque Jesus de Nazaré, ele veio para a lei, ele veio cumprir a lei. E foi estabelecida a graça no Cristo ressuscitado. Então a igreja hoje está casada com Cristo ressuscitado, com o que ressuscitou, o outro marido. E não o antigo, aquele que morreu, aquele que pagou o preço. Você está entendendo? Está conseguindo separar? Eu não estou aqui desprezando a Jesus de Nazaré. Não me entenda mal. Eu apenas estou mostrando que a igreja hoje está no Cristo ressuscitado. Jesus de Nazaré, os seus milagres, seus feitos, suas maravilhas que ele praticou, é maravilha, é bênção, é louvável, deve ser respeitado sim, mas não devemos pegar como base de doutrina para mim e para a sua vida, porque nós não somos judeus, nós não somos da nação de Israel e nós não estávamos antes da cruz, nós estamos depois da cruz. Para você pegar hoje, praticar o jejum,
praticar a campanha, para subir no monte, tá entendendo? Para fazer o batismo em água. Você está dizendo que você está em Jesus de Nazaré. Você não está no Cristo ressuscitado. Você ainda está lá no antigo marido. Você está na antiga lei, na antiga aliança. E Cristo já nos trouxe a liberdade. Você está entendendo? É aqui que a religião se perde. É aqui que o sistema religioso evangélico se perde. Eles dizem que estão em graça, mas eles praticam jejum, que é do antigo marido. Eles praticam a consagração, que é do antigo marido, a campanha, que é do antigo marido, a subida ao monte, que é do antigo marido, a prática do dízimo, que é do antigo marido, o batismo em água, que é do antigo marido, a Páscoa judaica, que também que é do antigo marido. Eles pregam todos os ensinamentos de Jesus de Nazaré e querem aplicar na igreja do Cristo ressuscitado. Então é por isso que o texto está bem claro. Em Romanos capítulo 7, versículo 4, ele diz: assim, meus amados irmãos, também vos estáis mortos para a lei e pelo corpo de Cristo, para que sejas de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Então nós somos do outro, do Cristo ressuscitado, que ressuscitou dentre os mortos. Eu acredito que eu fui claro, eu consegui passar essa mentalidade. Claro que meus irmãos que já estão aí, né, pregando a graça, vivendo a graça, já entendem esse texto aqui claramente, bem explicadinho. Mas tem muito irmão, muita irmã que estão chegando agora na graça, precisa separar essas coisas, né? Não pegar os ensinamentos de Jesus de Nazaré, que era para o judeu, e querer aplicar em nossas vidas. Não vai funcionar, né? Vamos lá. Romanos capítulo 1, e versículos 1 até o versículo de número 5. Olha o que vai dizer em Romanos capítulo 1. Lá no início da carta, vamos ver aqui a procedência do apóstolo Paulo quando ele relata esses escritos aqui para os romanos. Olha o que está dizendo em Romanos, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 5. Diz assim, eu vou ler até o 3, depois eu concluo a leitura. Diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, olha só, Paulo, servo de Jesus Cristo, presta atenção na leitura. Vamos usar a gramática, examinar, vamos ler com paciência. Aqui não precisa querer falar bonito, querer ter uma eloquência maravilhosa. O importante aqui é que o irmão e a irmã entendam, principalmente os novinhos que estão chegando agora. Sempre eu penso nos irmãos novinhos que estão chegando agora. Tem irmão que muitas das vezes começa a falar de coisas muito avançadas, sendo que o irmão ou a irmã ainda não entendeu que Jesus de Nazaré era o antigo pacto e o Cristo ressuscitado é a nova aliança, né? Mas já quer mostrar coisas, quer mostrar muito conhecimento, em vez de levar o entendimento para que os irmãos que estão chegando agora entendam, vira uma confusão na cabeça dos novinhos que estão chegando. Então sempre é importante falarmos com clareza, com simplicidade, para que haja o entendimento perfeito. Isso é legal, é maravilhoso. Olha o que está dizendo em Romanos capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Para o evangelho de Deus. Separado para o evangelho de Deus. Não é o evangelho do homem, é o evangelho de Deus. Aí ele vai dizer assim: o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras. Olha, isso aqui foi diante, ó. Que santas escrituras é essa aqui? É o antigo pacto, é as escrituras sagradas do antigo pacto que o apóstolo Paulo está falando aqui. Na sequência, o versículo 3 vai dizer assim: acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Então Jesus, segundo a carne, ele é da descendência de Davi. Segundo a carne, ele é da descendência de Davi. Preste muita atenção. E quem é esse aqui da descendência de Davi, que é segundo a carne? É o Jesus de Nazaré. Agora presta atenção no Cristo ressuscitado. Por isso que eu estou fazendo questão de ler com calma, explicando e mostrando que tudo aquilo que tem atos de obra, de manifesto, tipo campanha, jejum, consagração, batismo, dízimo, isso tudo são obras
que estão antes da cruz, que Jesus de Nazaré o praticou porque ele tinha de cumprir a lei para estabelecer a graça. Então, a igreja não pode voltar a Jesus de Nazaré, que não é para nós, era para os judeus. A igreja está casada com Cristo ressuscitado. Olha o que está dizendo. Jesus de Nazaré, segundo a carne, ele é da descendência de Davi, mas espiritual não. O Cristo ressuscitado não é. Vamos lá, entender o texto. Capítulo 1 de Romanos, versículo 3. Acerca do seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Aí o 4 diz assim: declarado filho de Deus em poder segundo o Espírito. Agora já vai entrar quem? O Cristo ressuscitado, né? Segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, quando ele ressuscita, ele agora é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele não é mais Jesus de Nazaré segundo a carne, a descendência de Davi. Não é mais. Hoje, o Cristo ressuscitado, ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Você deu para entender a diferença de Jesus de Nazaré para o Cristo ressuscitado? Aí o versículo 5 vai dizer assim: pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé, entre todas as gente, pelo seu nome. Que palavra maravilhosa! E tem muita gente ainda que quer seguir o ensinamento de Jesus de Nazaré, que passou para os judeus. Mas hoje eu estou te trazendo, à luz da palavra do Criador, que o que vale hoje para a igreja são os ensinamentos do novo marido, que é o Cristo ressuscitado, que ressuscitou, né? O versículo, vou mostrar aqui para você uma passagem bíblica que está em Mateus, o capítulo de número 15, 22, Mateus 15, 22. Vamos lá, saber para quem Jesus de Nazaré veio, para quem foi. Vamos ver se foi para os judeus ou se foi para a igreja, né? Vamos lá. Então, quando a gente começa a entender e separar a divisão aqui perfeita entre os ensinamentos, a doutrina de Jesus de Nazaré e a doutrina do Cristo ressuscitado, aí as coisas elas se encaminham, elas ficam muito mais fáceis para se entender. Mateus, vamos lá, Mateus capítulo de número 15, se não me falha a memória, é isso? Mateus, vamos crescer em graça, em conhecimento. Eu agradeço a cada um dos meus irmãos, minhas irmãs que estão juntos acompanhando. Compartilhe, dê o seu like, compartilhe nos grupos do WhatsApp, Facebook, se sinta à vontade para juntos crescermos em graça e em conhecimento. Olha o que está escrito em Mateus, capítulo 5, versículo 22. E o que mais me chama a atenção, meu irmão, que é tão importante a gente examinar as escrituras com calma, que o entendimento ele usuflui de dentro de nós. É só uma questão de nós termos o bom senso e crescer em graça e conhecimento e procurar ter o desejo de examinar as escrituras. Mesmo sabendo que essa Bíblia, João Ferreira de Almeida, ela está quase toda adulterada, mas mesmo assim, nós que temos os olhos iluminados, a gente consegue captar as coisas boas e ter o bom senso de como adorar o Criador em espírito e em verdade. Vamos lá. Mateus capítulo 15, versículo 22 diz assim: e eis que uma mulher cananeia, ela não era judia, não era da nação de Israel, ela era cananeia, ela era dos cananeus. Presta atenção. Vamos descobrir para quem Jesus de Nazaré veio. Se foi para o seu povo, ou se foi para o gentil, ou se foi para a igreja. Vamos ler com calma. Olha o que está dizendo. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquela cidade, ou melhor dizendo, eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanas, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi. Lembra quem é da descendência de Davi? É segundo a carne. Ela está falando aqui de Jesus de Nazaré. Não é o Cristo ressuscitado. Ele ainda não tinha ressuscitado.
Aqui ele veio para um povo específico. Na continuação da leitura, vai dizer assim, ó: tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Aí o versículo 23, olha o que vai dizer. Mas ele não lhe respondeu uma palavra. A mulher falou: tenha misericórdia de mim. Mas ele não respondeu uma palavra para aquela mulher. Presta atenção. Por que Jesus não respondeu para aquela mulher? Aí o texto vai continuar dizendo. Ó, olha o que está dizendo. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede a que vem gritando atrás de nós. Os discípulos mandaram que Jesus despedisse aquela mulher, porque ela estava incomodando, ela vinha gritando atrás deles. E olha o versículo 24, aqui vem o entendimento e a clareza provando para você que Jesus de Nazaré veio para os judeus e não veio para um outro povo. Para o outro povo é o Cristo ressuscitado. Então o versículo 24 diz assim: e ele respondeu-lhe e disse. Quem respondeu? Jesus de Nazaré. Ele respondeu e disse o quê? Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Jesus de Nazaré, ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aquela mulher cananeia não era da casa de Israel. Ela não era uma ovelha perdida. Foi para aquele fim que Jesus de Nazaré veio. Ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Se ele está dizendo na sua palavra que ele veio, Jesus de Nazaré veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel, eu tenho de acreditar na palavra. Agora, o Cristo ressuscitado, não. Você está entendendo? Você está conseguindo entender a mensagem do Criador? Por isso que nós não devemos seguir Jesus segundo a carne, e sim segundo o Espírito. Ele não veio para a igreja. Jesus de Nazaré veio para os judeus. Você está entendendo? Nós nunca estivemos debaixo da lei. Nós nunca estivemos lá em Israel há 2000 anos atrás. Nós nunca estivemos com Jesus de Nazaré. Os ensinamentos maravilhosos que nós temos como hoje é a revelação do Evangelho da Graça que Cristo Jesus dá ao apóstolo Paulo, o apóstolo do gentil. E pelo incrível que pareça, o apóstolo Paulo não recebe ensinamento de Jesus de Nazaré. Ele nem conviveu com Jesus de Nazaré. Depois de um tempo, depois da ressurreição, é que eles se encontram no caminho de Damasco. E aí você sabe muito bem aquela história, quando Jesus, o Cristo ressuscitado, glorificado, aparece em uma luz forte ao apóstolo Paulo. Eu acho que você está entendendo essa mensagem. Então, ele não veio. Jesus de Nazaré não veio para a igreja. Não veio para o povo gentílico. Ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Esse era o foco de Jesus de Nazaré, que foi morto no madeiro e ressuscitou-se o Cristo, e o Cristo ressuscitado, que hoje é o nosso Senhor, né? Então vamos lá. 2 Coríntios, ou melhor dizendo, perdão, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 16 e versículo 17, é importante você acompanhar nas Escrituras, porque é a palavra que é fiel e verdadeira, é a palavra que te dá o entendimento. Não é bom só ouvir a mensagem. É importante você pegar a sua Bíblia e acompanhar e ler as Escrituras. Principalmente o sistema religioso, a religião, né? Que eles dizem que nós pregamos heresias, que nós somos falsos profetas, que nós mudamos o significado da palavra, mas todo irmão da graça, toda irmã da graça que vem nas redes sociais pregar a palavra do Criador, abre as Escrituras e mostra o capítulo e versículo. Nós fazemos isso porque entendemos que a palavra que é verdadeira, mas a religião não faz isso. Mas eles questionam, então é importante. Você que é da religião, que quando for ver essa mensagem, ou que está vendo essa mensagem, eu convido você a abrir a sua Bíblia e acompanhar nas Escrituras as verdades, para depois colocar as suas conclusões. Então em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 16, diz assim, olha lá, vamos falar aqui sobre o quê? Vai lá. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 16 diz assim, porque se os mortos não ressuscitam,
também Cristo não ressuscitou. Presta atenção. Claro que o apóstolo Paulo aqui está falando sobre a ressurreição, onde que muitos aqui não acreditavam na ressurreição. Então, quando Cristo ressuscita, ele traz o novo pacto, a nova aliança. Tá entendendo? Se Cristo não ressuscita, aí nós estávamos mortos em nossos pecados. Mas como ele ressuscitou, hoje nós não vivemos mais, ou melhor, na verdade nunca nem vivemos debaixo de pecado, debaixo de morte, porque nós já nascemos perfeitos, já reinamos em vida. É porque muitas das vezes a gente usa essa falácia porque é o roteiro da carta que o apóstolo Paulo está escrevendo, tá bom? Mas, pelo incrível que pareça, essas cartas, todas as 14 cartas do apóstolo Paulo, teve um destino, foi para um objetivo, mas pegamos isso aqui como base para ter fundamento na forma de como a gente crê no evangelho da revelação que foi dada por Cristo Jesus, o Cristo ressuscitado, ao apóstolo Paulo. Então, 1 Coríntios capítulo 15, e versículo 16 e 17, ele vai falar assim: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecer nos vossos pecados. Então está uma prova de que não há pecado sobre nós. Nunca nem houve pecado sobre nós. Então não há mais pecado também sobre aquele povo naquela época. Por quê? Porque o que garante que não há mais pecado sobre aquele povo? É porque Cristo ressuscitou. Porque se ele não ressuscita, aí sim ainda estão mortos, ainda estão em seus pecados. Mas quando Cristo ressuscita, por isso que hoje nós não podemos mais viver no antigo pacto, na antiga aliança, nos ensinamentos de Jesus de Nazaré, e sim no novo pacto, no Cristo ressuscitado. Porque quando ele ressuscita, não há mais pecado sobre aquele povo. E nós já nascemos sem pecado, né? Então eu acredito que meus irmãos entenderam essa mensagem, uma mensagem simples, mas objetiva, concreta. Você está entendendo? Então, para finalizar essa mensagem, eu quero dizer a meu irmão, a minha irmã, meus amados irmãos que estão assistindo essa mensagem, que praticar as obras da lei é estar ainda debaixo da doutrina de Jesus de Nazaré. Hoje, nós vivemos ao Cristo ressuscitado. Hoje, o culto ele é racional. Hoje, o culto é adoração em espírito e em verdade. Então, tudo aquilo que Jesus praticou, Jesus de Nazaré praticou no antigo pacto, ele praticou para que nós não praticasse na nova aliança. O Cristo ressuscitado, quando ele ressuscita, automaticamente ele traz a sua igreja junto com ele na sua maravilhosa, no seu poder, na sua glória, na sua majestade. Então, hoje reinamos em vida. Isso aqui é muito forte, é maravilhoso. Então, precisamos, para finalizar, nós precisamos seguir somente a Cristo e o Cristo ressuscitado. E aqui vem um lembrete. Assim como Jesus de Nazaré, ele praticou o batismo nas águas, ele praticou o jejum, ele praticou a subida ao monte, ele praticou a prática do dízimo, ele praticou um monte de coisa, né? Ah, mas Jesus ele contribuía com o dízimo, não só o dízimo, como também os impostos, como a própria palavra do Criador falava. Claro que é Jesus de Nazaré. Então todos esses rudimentos que Jesus de Nazaré praticou é para que eu e você não praticasse mais na graça, na nova aliança, no Cristo ressuscitado. Cristo ressuscitado não faz campanha, Cristo ressuscitado não sobe ao monte, Cristo ressuscitado não se batizou, Cristo ressuscitado, ele não pratica o jejum. Por quê? Porque é Espírito. Espírito, e os verdadeiros adoradores adoram o Pai em Espírito e em verdade. O Criador é Espírito. Hoje é em Espírito. O novo pacto é em Espírito. Você está entendendo, meu amado irmão e amada irmã?